Alô, Domingão, aquele abraço, bom dia para você. Depois de 2 dias de entrevista, hoje mais ou melhor recuperado, podendo falar um pouquinho, né, sem muito exagero, mas atualizando as informações da dupla Repar. O Remo que volta a campo hoje, o Remo que caiu para a 9ª colocação, vai com o time modificado para o jogo de hoje contra o Operário. Importante vencer o jogo, o Remo que joga bem fora de casa. Já já o Caio Vinícius fala sobre isso. O Paysandu, que também tem problemas para o jogo da próxima terça-feira, perdeu o Heverson, mas ganha o Brian na lateral esquerda. O André Lima ainda é dúvida, assim como o Diogo Oliveira também, jogadores que ainda podem participar do treino de hoje. Aliás, o último em Belém, porque a viagem é à tarde, e amanhã o apronto lá em Ribeirão Preto. A viagem até São Paulo e depois mais 320 quilômetros até Ribeirão Preto. Bom, informações para esse domingão, mas não esqueça de assinar o canal, de acionar o sininho, de deixar o like, que é importante para que a gente possa continuar crescendo. Muito legais as entrevistas com o Marcos Braz e também com o Márcio Fernandes. Muito obrigado aí, inclusive, pelas observações feitas e todas aqui absorvidas por nós, tá certo? Então vamos em frente? Vamos nessa? Não esquece de assinar e deixar o like aí, que é para fortalecer o conteúdo. Bom, com 50 mil tem o sorteio, a gente sabe disso. O Remo volta a campo hoje, importante jogo contra o Operário lá em Ponta Grossa. É jogo difícil, muito difícil. Agora o Remo leva em consideração o fato de jogar fora de casa, sempre jogar bem e fazer bons resultados. E tomara que possa manter essa toada, é importante. Até porque o Remo, depois da vitória contra o CRB, perdeu a 8ª posição para o CRB, que venceu na rodada. A gente vai falar dos resultados que acabaram sendo bons no início, mas ontem à noite já não foi muito legal, principalmente para o Paysandu, né? Que ficou um pouco mais distante ali. O Atlético agora é o time a ser batido, é o time a ser visado, até porque o América venceu de virada a Ferroviária, o time do Claudinei, que caiu em casa mais uma vez. O Remo vai ter o Panagiotis Tactizes, né, no meio, o Natan Camargo, um time com essas alterações no meio, inclusive com o Jorge sendo mantido, o Marcelinho na lateral e o Kaique, né, que entra no lugar do Reinaldo, que foi vetado em função da contusão no calcanho. E o Pedro Rocha aguardado para o jogo da próxima quinta-feira contra o Furacão. O time que vem em ascensão, que vem ganhando todo mundo, mas que pode cair aqui em Belém, né? Por que não? O Caio Vinícius fala justamente sobre isso. Não adianta estar focado nos outros adversários, o Remo tem que focar nele, pensar nos resultados que ele tem que fazer. E não é diferente, lógico, acreditar que pode vencer fora de casa, lógico que sim, mas o foco é o Remo. Diz aí, Caio. O momento nosso é focar em nós, fazer a nossa parte, né? Acho que esse é o nosso pensamento, ir jogo a jogo para buscarmos o nosso objetivo. Acho que, independente do resultado de pessoas que estejam à frente ou depois de nós estamos focados em nós mesmos, buscando o nosso resultado para nossa confiança dentro da competição aumentar cada vez mais. O Remo tem mostrado a sua força jogando longe de Belém. Internamente entre vocês jogadores, acontece algo diferente que justifique esses resultados? Cara, não digo para você que tem algo diferente. Acho que o nosso objetivo sempre é o mesmo, dentro ou fora de casa, que é os 3 pontos. Infelizmente, os números mostram que fora de casa está melhor, mas acho que não tem diferença para nós. Nós só queremos a vitória, buscar os 3 pontos, independente se é em casa ou fora de casa. Caio Vinícius, muito importante na vitória contra o CRB. Muito consciente, importante, aliás, ganhando uma nova configuração no meio-campo. A gente fala da escalação do Remo, né? O CRB, que o Remo venceu, passou. O Remo foi para o 8º, o Remo caiu para 9º e deve mandar a campo Marcelo Rangel, Marcelinho Klaus, Kaique, Almeida e Sávio, Natan Camargo, Caio Vinícius e o Tactides, né? O Panagiotis, Diego Hernandes. Seria um 4-4-2, né? Com o Nico Ferreira e o João Pedro fazendo os 2 homens de ataque para esse jogo contra a equipe do Operário. Jogo importante, Operário que tem
né? O Bosquilha no meio que comanda muito, o Remo tem que estar muito atento, por isso vai ter que povoar o meio-campo para marcação. E tomara que uma grande vitória. É hoje, né? E é importante que o Remo consiga essa vitória a partir das 16 horas lá no Germano Krieger. Boa sorte ao Leão. E o Paysandu, que apronta agora de manhã, porque à tarde viaja para São Paulo, vai jogar em Ribeirão Preto na terça-feira. O Paysandu que não vai ter o Heverson, mas tem garantido a volta do Brian na lateral. Acho que até ganha. O Heverson não foi bem no último jogo. Aliás, alguns jogadores não repetiram a boa atuação, como o Ronaldo Almeida, o próprio Denner, né? Jogadores fundamentais no meio-campo. Acho que o Peterson pode ser observado com mais carinho. Lógico, não para entrar jogando, mas para ganhar um pouquinho mais de minutagem. O Garcês sendo a referência, o Diogo Oliveira não está garantido, ainda está sendo observado, vai ser observado no treino de hoje. Se não for bem, não vai conseguir ser relacionado e ficaria de fora mais uma vez do time do Paysandu. Márcio Fernandes tem o André Lima ainda correndo o risco de ficar fora, mas o Matheus Nogueira está recuperado, está ok, vai jogar como titular a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Paysandu viaja à tarde e vai aprontar na segunda-feira lá em Ribeirão mesmo para o jogo contra o Botafogo. O Botafogo que perdeu na rodada, levou uma chibatada do Curitiba. Quem está conosco? Edilson, ainda lamentando o empate contra o Cuiabá, mas o Paysandu não desistiu de buscar essa vitória. Isso aí, tanto que a torcida reconheceu isso. E está na hora, né, de não é só pontuar, tem que começar a ganhar também 3 pontos importantes. E o Edilson ainda fala desse empate com o Cuiabá e, obviamente, a necessidade da vitória diante do Botafogo nesta terça-feira. Edilson, lateral do Paysandu. Que nós gostaríamos de vencer, né? Nós buscamos isso, mas esse ponto foi de suma importância porque no momento que a gente precisa estar somando pontos e foi contra um adversário muito, muito difícil, muito qualificado. Jogamos para vencer, infelizmente não conseguimos, mas somamos um ponto e agora vamos ir para uma grande final lá em São Paulo. Com certeza, nossa equipe não desanimou, não desacreditou em nenhum momento. Quem assistiu o jogo ontem, os torcedores sabem do que viram e sabem do que eu estou falando. Nós corremos o tempo todo, buscamos o gol. Segundo tempo nós propusemos o jogo o tempo todo, colocando o adversário com muita qualidade ali na linha defensiva, a gente buscando o gol, buscando a vitória. A gente conseguiu um empate ali no final e a gente lutou até o final ainda para tentar virar o jogo. Mas é isso, nosso grupo segue forte, segue coeso e sabe do que a gente tem que fazer para sair dessa situação. Aí o Edilson, bastante consciente, gosto muito da fala do Edilson, um cara que tem um papo muito legal e as entrevistas dele têm um ótimo conteúdo e como jogador no Paysandu tem sido muito importante, tomara que faça um grande jogo contra o Botafogo. O time ainda não está escalado, mas deve ser mantida aquela mesma estrutura do jogo contra o Criciúma, que foi o melhor jogo do Paysandu até aqui para mim no campeonato. E tomara que os jogadores possam também render, porque o time do Paysandu deu uma cansada, mesmo com o Edilson dizendo que houve a proposição do Paysandu no segundo tempo, mas o time deu uma cansada. Para fechar, a gente fala aqui dos resultados da vitória do CRB na sexta-feira, último jogo da noite, 1-0 no Avaí. Aí a Chape venceu o Novo Horizontino e deu a subida. Volta Redonda segurou o Goiás, 0-0, que fica na segunda colocação, liderança absoluta do Curitiba. E ontem à noite a Ferroviária em casa fez 1-0 e levou a virada, perdeu de 3-1 para o América, classificação da Série B nesse momento, né? Com o Remo na 9ª colocação com 42 pontos, precisando vencer. Se vencer, vai pular para a 8ª colocação, porque o Cuiabá já tem 46, o Remo faz só 45. E o Paysandu, que está na última colocação com 26 pontos, vai pegar o Botafogo com 29 e se igualaria ao Botafogo, mas ficaria na 19ª colocação, até porque o Manaus ainda vai jogar, vai ter jogo, né? Então é importante que o Paysandu vença esse jogo. Os primeiros 4 colocados, Curitiba, Goiás, Criciúma e Atlético Paranaense, por enquanto, são os 4 que estão subindo e os 4 que estão caindo. Lamentavelmente, o Volta Redonda 31 pontos, Botafogo 29, Amazonas 28 e o Paysandu 26.
Bom domingo para todo mundo, galera. Um ótimo abraço para você e um abençoado domingo para a gente começar a semana em alto astral. E hoje com a vitória do Leão. Aquele abraço.